Você já sentiu que enxergava algo que ninguém parecia notar? Um fio de sentido escondido no caos? Uma lógica silenciosa por trás do sofrimento? Um chamado que não cala? É assim que começa o perigo. Não quando a vida fica sem respostas, mas quando você começa a encontrá-las onde os outros veem nada. Frankl chamou isso de vontade de sentido. Uma fome antiga, mais profunda que a vontade de prazer, mais resistente que a sede de poder. Quando ela desperta, nada do cotidiano parece suficiente. As conversas giram, as máscaras brilham, as rotinas funcionam. E ainda assim, algo em você diz que há mais. Ver esse mais é uma bênção. E um risco, porque a descoberta muda a visão. E quando a visão muda, o mundo não acompanha na mesma velocidade. Frankl aprendeu isso no extremo. Nos campos, tudo foi retirado. Restou a liberdade última, escolher a atitude, escolher o sentido. Mas quem escolhe sentido em meio ao absurdo se torna estranho aos olhos comuns. O olhar ganha profundidade, a linguagem vira silêncio, o riso fica raro e a solidão cresce. Você passa a perceber o que sustenta uma pessoa por dentro, o que esvazia uma alma por dentro, o que eleva um ato simples ao nível de destino. A vida não é mais só acontecimentos, é resposta, é responsabilidade. Cada gesto diz, eu assumo. Cada dor pergunta, e agora? Cada perda sussurra, qual valor você decide honrar? Há um instante em que tudo gira. Você já não busca a felicidade como objetivo, porque entende que a felicidade é efeito colateral de viver um sentido. Isso soa bonito, até que cobre o preço. Você começa a negar convites vazios, a recusar atalhos, a desagradar quem preferia você acomodado. A generosidade se aprofunda, o discernimento fica exigente, o coração permanece aberto, mas não se vende por migalhas. E então vem o julgamento. Você ficou sério demais, intenso demais, profundo demais. O mundo gosta do brilho, mas teme o braseiro. Gosta do calor, mas foge do fogo. Ainda assim, o fogo é o que transforma, e você pressente. Se continuar, não haverá volta. É aqui que a jornada começa de verdade. Frankl descreveu 3 caminhos para o sentido. Pela criação, quando você faz surgir algo no mundo. Pela experiência, quando você recebe o belo, o amor, a natureza. E pela atitude, quando você responde ao inevitável com dignidade. A tentação é escolher apenas um. O chamado é integrar os 3. Criar com as mãos, sentir com a alma, decidir com coragem. Isso pede presença, pede renúncia, pede que você se torne alguém capaz de sustentar o peso da própria liberdade. E, principalmente, pede que você suporte ver sentido onde os outros veem nada, sem se tornar soberbo, sem se perder em pregações, sem se isolar do humano. O próximo passo? Descer ao lugar onde nascem as ilusões coletivas e escolher não se deixar arrastar. A ilusão coletiva é confortável. Diz que a vida é só o que se pode medir, que valor é preço, que dor é defeito, que amor é contrato, que trabalho é castigo, que sucesso é aplauso. Quando você encontra sentido, essas fórmulas perdem cheiro. O aplauso soa oco, o preço não explica valor. O contrato não protege o amor. O castigo não descreve o trabalho quando ele é vocação. E a dor ganha outra gramática. Não vira fetiche, não vira culto, mas deixa de ser apenas inimiga, torna-se professora. É aqui que muitos se assustam com você, porque você olha uma ferida e pergunta o que ela pede para nascer. Olha um fracasso e pergunta o que ele tenta corrigir. Olha um vazio e pergunta o que ele quer revelar. Frankl chamou de vazio existencial o deserto moderno. Tédio, busca desenfreada por estímulos, oscilação entre conformismo e totalitarismo interior. Quando a vontade de sentido não encontra leito, vira neurose noogênica. A pessoa não está doente de química, mas de direção. Falta um porquê, falta um para quem, falta um para quê. E quando você ousa apontar um farol, o choque acontece. Porque o farol ilumina também o lixo na praia. Ilumina a cor dos medíocres, promessas vazias, hábitos que adoecem. Quem não quer ver, ataca a luz. Quem não quer mudar, ridiculariza o sentido.
Quem não quer assumir chama de ingenuidade. É um mecanismo antigo. Se o significado incomoda, mate o mensageiro. Se a consciência pesa, mude a balança. Você vai sentir a tentação de recuar, de falar a língua do cinismo, de chamar profundidade de excesso, de tratar beleza como distração. Mas se recuar, algo morre por dentro. Se avançar, algo nasce. O ponto de virada é silencioso. Não acontece na praça, acontece no quarto. Você olha para as próprias escolhas e percebe onde traiu a si mesmo. Onde falou de amor sem amar. Onde falou de trabalho sem servir. Onde falou de verdade sem arriscar nada. E então faz uma promessa íntima. Uma frase simples que muda destinos. Daqui em diante, eu escolho o sentido, mesmo quando ninguém aplaudir. Essa frase não cria milagres instantâneos. Cria raízes. E raízes, com o tempo, sustentam árvores em tempestade. O mundo seguirá oferecendo atalhos. Mais distração, mais ruído, mais promessas de que você pode ter tudo sem perder nada. Você, porém, agora vê. E quem vê, responde. O perigo a partir daqui não é perder o sentido. É inflar com ele. Achar que ver mais o torna melhor. Achar que sofrer dá direito de julgar. Achar que servir o sentido o autoriza a pisar em quem dorme. Cuidado, o sentido não suporta soberba. Ele seca. Ele some, ele se transforma em ideologia. Ideologia é sentido morto. Você precisa aprender a ver sem humilhar, a convidar sem forçar, a testemunhar sem gritar. Essa é a arte de um caminho interior que não rompe pontes, mas as atravessa. Agora, desça, não para fugir do mundo, mas para encontrar o centro de onde o mundo muda. Frankl falava da liberdade interior como uma cidadela. Ninguém pode invadir sem sua permissão. Dentro dela, você decide o que fazer com o que fizeram com você. Não é fácil? É treino. É disciplina de alma. Começa no pequeno. Quando a ofensa vem, você escolhe não devolver veneno. Quando a pressa vem, você escolhe excelência. Quando a comparação vem, você escolhe criar. Você começa a nomear valores que valem mais que circunstâncias. Fidelidade, verdade, serviço, beleza. E escreve com eles uma lei interna. Não uma lei que oprime, uma lei que liberta, porque alinha a sua vida com o que você quer se tornar. Aqui entram os 3 caminhos do sentido como prática. Pela criação, você transforma a causa em obra, o tempo em contribuição, o talento em responsabilidade. Pela experiência, você aprende a receber, a admirar, a agradecer, a se comover com o céu de fim de tarde, com o abraço que sustenta, com a música que atravessa. Pela atitude, você honra o inevitável com postura. Perdas não param a alma, elas convocam o caráter. Você diz às circunstâncias quem você escolheu ser. E quando falha, porque vai falhar, você recomeça, sem teatrinho, sem auto-engano. Perdão aqui não é desculpa vazia, é compromisso renovado com o que importa. O sentido amadurece quando encontra um para quem. Não é só propósito abstrato, é rosto, é nome, é geração que virá, é comunidade que precisa, é ofício que atende, é obra que consola. A autotranscendência é isso, sair de si não para se abandonar, mas para se oferecer. Quem vive assim muda o ambiente, diminuem as fofocas, aumentam as soluções. Diminui a pressa, cresce a presença. Diminui a vaidade, sobe o cuidado. As pessoas não entendem de início, mas sentem. O clima psíquico muda. E você percebe um segredo antigo. Sentido é contagioso. Quando alguém sustenta valores com serenidade, o espaço inteiro fica mais respirável. A fronteira delicada está aqui. Não se tornar mártir do próprio chamado. Servir sem se dissolver. A logoterapia lembra: quem busca a felicidade diretamente erra o alvo.
Quem busca um motivo para amar, criar e sofrer com dignidade, encontra a alegria como efeito. Então cuide do corpo, do sono, do riso, proteja a curiosidade, estude, aprenda a dizer sim com entusiasmo e não com paz. Tenha rituais simples que ancoram, escrever o que aprendeu, agradecer pelo que doeu e ensinou, planejar o que pode oferecer amanhã. Isso estabiliza a alma, e uma alma estável aguenta ver profundidades sem naufragar. Chega a hora da revelação. Sentido não é coisa que você inventa do nada. É algo que você descobre respondendo à vida real. Ele se revela quando você assume compromissos que o ultrapassam, quando você decide educar o melhor de si nos relacionamentos, no trabalho, na cidade. Quando você coloca beleza onde ninguém espera. Quando você devolve dignidade onde faltou. A vida passa a falar com você por símbolos, coincidências significativas, portas que se abrem quando você se torna a pessoa que saberia atravessá-las. Não é mágica, é coerência. Valores estáveis criam caminhos estáveis. Posturas nobres atraem missões nobres. Você começa a ver o fio que liga a episódios antigos, dores antigas, encontros improváveis. Tudo se encaixa num desenho maior. Mas a revelação traz um teste. O círculo narrativo. A vida o confronta novamente com o lugar onde você caiu. As mesmas tentações com outro rosto. O mesmo elogio que já o desviou. A mesma ferida pedindo repetição. Desta vez você responde diferente. Não porque virou pedra, mas porque aprendeu a amar com lucidez. Não porque ficou frio, mas porque ficou inteiro. O passado deixa de comandar, vira combustível. A história não te define, te prepara. Você olha para trás e não pergunta por que aconteceu comigo, mas para que posso usar isso. A culpa cede espaço à responsabilidade. O ressentimento cede espaço ao propósito. O medo cede espaço à prudência corajosa. O mundo à sua volta talvez continue chamando isso de exagero, de romantização, de espiritualidade sem sentido. Sorria por dentro. Você não precisa convencer, precisa encarnar. A autoridade que convence é a consistência. Dias e dias fazendo o que importa, quando ninguém vê, sem autopromoção barulhenta, sem estandarte. A obra fala por você. As pessoas que precisavam ouvir, ouvirão. As que não estão prontas, um dia estarão. Seu trabalho é manter o fogo aceso, cuidar para que ele aqueça e não queime, direcioná-lo para cozinhar pão, não para atear incêndios. Quando isso acontece, o sentido deixa de ser só seu. Ele se torna clima, cultura, legado em gestação. E então surge um novo tipo de alegria. Não a euforia que depende do cenário, a alegria silenciosa de estar alinhado por dentro. Você acorda com um porquê, enfrenta o dia com um para quem, dorme com um para quê. Mesmo em dias ruins, há uma nota de fundo que sustenta. Você passa a reconhecer outros peregrinos, gente que também decidiu ver onde os outros passam correndo. Haverá trocas discretas, sorrisos que dizem "eu entendo", histórias partilhadas em mesas simples, pactos de serviços sem plateia. Essa rede invisível sustenta o mundo mais do que imagina. É o tecido onde o sentido circula e cura. Chega a meditação final. O perigo de encontrar sentido onde os outros veem nada não está em ver demais. Está em esquecer que o ver serve o amar. O sentido verdadeiro nunca lhe autoriza a tratar pessoas como meios. Nunca lhe autoriza a humilhar quem ainda não despertou. Nunca lhe autoriza a fugir do real em nome de uma ideia bonita. O sentido autêntico pede mãos na massa, olhos que enxergam, ouvidos que acolhem, coluna ereta. Pede humildade para recomeçar. Pede coragem para sustentar escolhas quando a noite é longa. Pede ternura para não virar pedra. Pede humor para não virar fanatismo. Pede silêncio para ouvir a vida sussurrar o próximo passo. Se amanhã tudo falhar,
ainda restará a liberdade última: escolher a atitude. E essa liberdade ninguém pode arrancar. Se amanhã a crítica vier, responda com trabalho. Se a solidão vier, responda com presença para alguém. Se a dúvida vier, responda com estudo e oração. Cada um com sua linguagem, cada um com seu altar. O sentido se alimenta de pequenas fidelidades, do café feito com carinho, do texto revisado com capricho, do perdão que fecha ciclos, da palavra que evita a ferida, do obrigado que honra o invisível. Faça isso hoje, repita amanhã. Com o tempo, uma vida digna aparece no espelho. Viktor Frankl nos ensinou que a pergunta não é o que espero da vida, mas o que a vida espera de mim. Talvez hoje ela espere que você transforme um pedaço de dor em serviço, uma habilidade esquecida em contribuição, um cansaço antigo em decisão nova. Talvez espere que você finalmente pare de adiar, que escreva o livro, que abra o pequeno negócio, que peça perdão, que aprenda uma arte, que ofereça sua escuta, que seja pai, mãe, amigo, mestre, aprendiz, que reconheça que a sua história, com todas as quebras, já contém a matéria-prima de um sentido que vale a pena. Se você enxerga o que muitos não veem, não se isole. Conecte. Não imponha. Convide. Não grite. Testemunhe. Não idolatre o próprio insight. Ame melhor por causa dele. A vida continuará complexa, às vezes injusta, sempre misteriosa, e ainda assim cheia de oportunidades de resposta. Você não controla o enredo, mas escreve a postura do protagonista. E essa postura, quando orientada pelo sentido, muda o rumo de cenas inteiras. Respire, olhe ao redor, escolha um valor para honrar hoje, um pequeno gesto que o traduza. Escreva uma linha, faça uma ligação, finalize uma tarefa, doe um tempo, aprenda uma verdade, encerre um ciclo, inicie um caminho. É assim que o sentido se torna carne. É assim que o invisível ganha corpo. É assim que a sua vida, silenciosamente, passa a ser resposta à pergunta que o mundo nem sabe que está fazendo. Quando perguntarem por que você caminha deste jeito, diga apenas: encontrei um fio onde diziam que não havia nada, e decidi segui-lo. Porque a vida, quando ganha sentido, não precisa de plateia, precisa de fidelidade. E nessa fidelidade, você se torna aquilo que sempre buscou. Alguém que não foge do vazio, porque aprendeu a preenchê-lo com presença, serviço e amor.